Nas vastas e geladas montanhas do Himalaia, onde o vento gélido corta a pele e a neve cobre a terra de maneira implacável, existe uma lenda que persegue os corações de aventureiros e curiosos de todo o mundo. Um mistério antigo que remonta a séculos, envolvendo uma criatura que habita as regiões mais remotas e inexploradas da Terra. Essa criatura é o Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves. O Yeti é uma figura que fascina, assusta e intriga. Muitos dizem ter avistado seus rastros nas montanhas, mas ninguém jamais conseguiu comprovar sua existência de forma conclusiva. Ao longo dos anos, esse ser enigmático se tornou uma das figuras mais misteriosas da criptozoologia, alimentando a imaginação e o medo de quem se atreve a explorar os limites do mundo conhecido. Mas quem ou o que é o Yeti? Uma criatura pré-histórica sobrevivente das idades antigas ou apenas uma lenda criada para explicar o desconhecido? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada pelas alturas geladas do Himalaia, onde exploraremos as origens da lenda do Yeti, os avistamentos e as teorias sobre sua possível existência. Prepare-se para descobrir os mistérios que envolvem essa figura lendária, tão intimamente ligada ao misticismo, à cultura e ao coração das montanhas mais altas do mundo. A origem da lenda. O Yeti nas tradições das montanhas. A história do Yeti tem raízes profundas nas culturas locais do Himalaia, especialmente entre os tibetanos e os povos Sherpas do Nepal. Para essas culturas, o Yeti não é apenas uma criatura misteriosa, mas uma figura espiritual e simbólica, ligada à natureza selvagem das montanhas. Em tibetano, o Yeti é chamado de Migoi, enquanto no Nepal é frequentemente referido como Meto Kangmi, o Homem-Montanha. Essas comunidades sempre acreditaram na existência de uma criatura parecida com um grande macaco ou um homem peludo, vivendo nas regiões mais remotas e inexploradas das montanhas. Para elas, o Yeti era tanto uma parte da fauna do Himalaia quanto uma figura de respeito e temor, um símbolo da selvageria da natureza. Em muitas dessas culturas, o Yeti não era visto como uma ameaça, mas como uma presença enigmática, distante e poderosa. Ele era uma figura protetora das montanhas, sendo associado à força, à resistência e à sabedoria. No entanto, com o tempo, o Yeti passou a ser retratado de uma maneira mais misteriosa e até ameaçadora, à medida que os exploradores ocidentais começaram a chegar ao Himalaia no final do século XIX. Primeiros avistamentos e o nascimento da lenda moderna. Embora as tradições sobre o Yeti remontem a séculos, foi no final do século XIX e início do século XX que o mito começou a ganhar fama mundial. Os primeiros relatos ocidentais sobre avistamentos de uma criatura misteriosa no Himalaia surgiram com as expedições de exploradores europeus, que passaram a falar sobre rastros de grandes animais desconhecidos e avistamentos de uma criatura peluda e parecida com um homem. Um dos primeiros e mais notáveis registros foi feito pelo capitão britânico John Henry Hutton, que, em 1889, relatou ter encontrado pegadas gigantes nas encostas das montanhas do Nepal. Essas pegadas, que se assemelhavam a grandes pés humanos, mas com uma aparência mais macaca, começaram a alimentar a ideia de que uma criatura desconhecida estava à espreita nas montanhas geladas. Na década de 1920, um monge tibetano chamado Lama Tenzin Norgay, que mais tarde se tornaria famoso como um dos primeiros homens a escalar o Monte Everest, também fez menção a avistamentos de uma criatura peluda durante suas viagens. Ao longo dos anos, mais relatos começaram a surgir, com montanhistas, exploradores e sherpas afirmando ter visto ou ouvido o Yeti. Cada relato parecia confirmar a existência dessa criatura mítica, e o Yeti foi lentamente se tornando um ícone da região, uma figura que desafiava a razão
e alimentava a curiosidade dos ocidentais. A famosa foto do Yeti, o marco na lenda. O evento mais significativo que ajudou a cimentar a lenda do Yeti no imaginário popular aconteceu em 1951, quando o fotógrafo Eric Shipton, durante uma expedição no Himalaia, tirou uma foto que mostrava pegadas enormes na neve. A imagem, que foi amplamente divulgada na época, parecia mostrar claramente os rastros de uma criatura desconhecida. Essas pegadas, com cerca de 35 centímetros de comprimento, eram de tamanho descomunal e pareciam ter a forma de pés humanos, mas com características únicas. No entanto, a foto nunca foi considerada uma prova definitiva da existência do Yeti, pois muitos cientistas sugeriram que as pegadas poderiam ser de animais conhecidos, como ursos ou grandes felinos. Mesmo assim, essa foto se tornou uma das mais icônicas e debatidas da história do Yeti, alimentando ainda mais a lenda e a fascinação em torno da criatura. Outro marco importante aconteceu em 1953, com a famosa expedição de Edmund Hillary e Tenzing Norgay, que, ao chegarem ao topo do Monte Everest, relataram ter visto rastros de uma criatura desconhecida nas encostas mais baixas da montanha. A partir desse momento, o Yeti foi definitivamente imortalizado na cultura popular, com várias teorias sobre sua origem e natureza. O Yeti e as teorias científicas, mito ou realidade. Embora a lenda do Yeti tenha ganho enorme popularidade ao longo dos anos, a existência real de uma criatura como o Yeti nunca foi confirmada. Cientistas e biólogos têm se dedicado a investigar os avistamentos e as evidências, mas até hoje não há provas conclusivas de que uma criatura desconhecida habite as montanhas do Himalaia. As teorias científicas sobre o Yeti variam. Alguns biólogos sugerem que os avistamentos podem ser explicados por animais conhecidos, como ursos pardos, ursos negros ou até mesmo macacos, cujas pegadas podem se assemelhar às descritas pelos testemunhos. Outros afirmam que o Yeti poderia ser uma espécie desconhecida de hominídeo, como o homem de Neandertal, que teria sobrevivido em locais remotos, escondidos nas profundezas do Himalaia. No entanto, até hoje, não há nenhuma evidência de que tal espécie tenha sobrevivido até os dias atuais. Outra explicação possível para os avistamentos de Yeti é o fenômeno psicológico conhecido como pareidolia, onde as pessoas veem padrões familiares, como rostos ou figuras humanas, em objetos ou fenômenos que não têm essas características. Isso pode explicar muitos dos avistamentos de criaturas semelhantes ao Yeti, onde as pessoas veem o que esperam ver, criando uma ilusão de um monstro. Além disso, também há aqueles que acreditam que o Yeti seja uma figura puramente mitológica, criada para explicar os mistérios e o medo das vastas, inexploradas e inóspitas regiões do Himalaia. O Yeti, como muitos outros monstros míticos, pode ser o reflexo das incertezas e dos desafios enfrentados pelas pessoas que vivem nas áreas mais remotas e selvagens do planeta. O Yeti na cultura popular, o abominável homem das neves. Nos tempos modernos, a lenda do Yeti se tornou uma figura icônica da cultura popular, sendo retratada em inúmeros filmes, livros e programas de televisão. Um dos exemplos mais conhecidos é o personagem do abominável Homem das Neves, que apareceu em desenhos animados e filmes de Hollywood, onde é geralmente retratado como uma criatura amigável, mas com uma aparência assustadora. A lenda também inspirou inúmeras histórias de mistério, aventuras e até documentários que tentam resolver o enigma do Yeti. O Monstro das Neves é uma presença constante em obras de ficção científica, literatura fantástica e até mesmo em videogames e animações. Em muitas dessas representações, o Yeti é visto como uma criatura solitária, habitante das regiões mais altas do Himalaia, sendo uma metáfora para o desconhecido e o inexplorado.
Além disso, o Yeti também se tornou um símbolo de resistência e sobrevivência, um emblema da natureza selvagem e indomável das montanhas do Himalaia, que ainda retém muitos mistérios que os seres humanos não foram capazes de desvendar. A lenda do Yeti, com suas pegadas misteriosas e avistamentos enigmáticos, continua a ser uma das histórias mais fascinantes e duradouras da cultura popular. Seja ele um antigo hominídeo sobrevivente ou uma invenção de nossa imaginação coletiva, o Yeti representa algo mais profundo, a busca por respostas e o desejo de explorar os limites do que conhecemos. Essa lenda não é apenas sobre uma criatura, mas sobre o poder da natureza, a obsessão humana por mistérios e o fascínio por aquilo que não podemos explicar. O Yeti, com sua presença imponente e misteriosa, nos desafia a olhar para o desconhecido e a refletir sobre o que podemos encontrar quando nos aventuramos além das fronteiras do mundo que conhecemos. Se você gostou de descobrir mais sobre a lenda do Yeti e quer saber mais sobre outras figuras misteriosas do mundo, inscreva-se no canal e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. O que você acha do Yeti? Acredita que ele é uma criatura real ou apenas uma lenda criada para explicar o desconhecido? Se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre a lenda do Yeti. Você acredita que ele existe ou é apenas uma história? Vamos continuar essa conversa nos comentários.